Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais definidoras da história. É a história de um homem, Abrão, que recebe um chamado divino que não só vira a vida dele de cabeça para baixo, mas que na verdade dá o pontapé inicial para a história de um povo inteiro. Como é que começa a história de um povo, né? A gente pensa logo numa grande batalha, na fundação de uma cidade, mas nem sempre é assim. Na história que a gente vai ver agora, tudo mesmo. Começa com uma família, uma decisão bem difícil e uma viagem para um lugar que ninguém sabia onde era. Então vamos lá. O nosso ponto de partida é esse aqui. A cidade de Ur dos Caldeus, um lugar bem próspero na época. É lá que a gente encontra um homem chamado Terá e a família dele. É daqui que tudo vai começar a se desenrolar. Beleza. Pra gente não se perder, vamos dar uma olhada em quem é quem nessa história. O chefão da família, o patriarca, é o Terá. Ele tem 3 filhos, o Abrão, que é o nosso personagem principal, o Naor e o Harã. E aqui, ó, presta atenção num detalhe importante. O Harã morre cedo. E ele deixa um filho, o Ló. Por que isso é importante? Porque o Ló acaba sendo criado pelo avô, Terá, e depois vai junto com o Abrão na jornada dele. Guarda esse nome, Ló. E logo de cara, a história já joga um paradoxo na nossa frente. A Sarai, que é a esposa do Abrão, ela não podia ter filhos, era estéril. E essa informação é fundamental, tá? Segura ela aí, porque isso vai criar uma tensão gigantesca com a promessa que tá vindo por aí. A promessa de uma grande nação. Como assim uma grande nação sem filhos? Bom, então a família toda resolve se mudar. Eles arrumam as coisas, saem de Ur, e o plano era ir para Canaã. Só que eles não chegam lá. Param no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. E é ali em Harã que o patriarca, o Terá, morre. Ou seja, a viagem original não se completa. Isso deixa o cenário todo preparado para um novo começo, uma nova história. E é exatamente em Harã, depois da morte do pai dele, que acontece o evento que muda tudo. Abrão recebe uma ordem divina, que joga ele numa direção totalmente nova e basicamente define todo o resto da vida dele. E a ordem é assim, bem direta, mas o destino é um mistério total. Saia da sua terra e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Para pensar um pouco no peso disso. É largar tudo para trás, a segurança, a família, a identidade, a sua história. Tudo isso em troca de um futuro que ninguém sabe qual é. Aí fica a pergunta, né? Por que alguém faria uma loucura dessas? Bom, a ordem não veio sozinha. Veio junto com uma promessa. E que promessa? Ela tem 4 partes. Olha só. Primeiro, os descendentes dele formariam uma grande nação. Segundo, o nome dele ficaria famoso. Terceiro, ele mesmo seria uma fonte de bênção. E quarto, que é a parte mais grandiosa, através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. E agora, o detalhe que torna tudo ainda mais impressionante. A idade do Abrão quando ele topou esse desafio. 75. 75 anos. Pensa bem, numa idade em que a maioria das pessoas está querendo mais, é sossego, ele estava começando a jornada mais maluca e transformadora da vida dele. E ele vai, simples assim. Ele obedece. Abrão, Sarai, o sobrinho Ló e tudo que eles tinham deixam Harã para trás e finalmente partem em direção a Canaã, aquele destino que o pai dele tinha planejado lá no começo. Esse mapa aqui ajuda a gente a ter uma noção do tamanho dessa viagem. Eles saem de Ur, que hoje fica lá no sul do Iraque, sobem até Harã, na atual Turquia, uma baita viagem. E daí descem tudo de novo, rumo ao sul, até Canaã. E lá eles fazem paradas importantes, como em Siquém e Betel. E assim que ele chega, as primeiras atitudes de Abrão já dizem muito. Em Siquém, Deus aparece para ele de novo e reforça a promessa. É essa terra aqui que eu vou dar aos seus descendentes. E qual é a resposta de Abrão? Ele constrói um altar. Ele faz a mesma coisa perto de Betel. Ou seja, os primeiros atos dele são de adoração, de marcar aquele território como um lugar sagrado. Mas claro, a jornada não ia ser um passeio no parque. Não foi nada linear, nada fácil. Quase que imediatamente depois de pisar na Terra Prometida, a fé de Abrão é testada, e de um jeito bem dramático. O que aconteceu? Uma fome terrível atingiu a região. A Terra da Promessa, de repente, se tornou um lugar impossível de viver. Isso força Abrão e todo mundo a buscar refúgio num lugar completamente diferente. Um reino poderoso estrangeiro, o Egito.
E é aqui que a gente vê um lado bem humano daquele homem de fé: o medo. Ele ficou apavorado com a ideia de que os egípcios pudessem matá-lo para ficar com a esposa dele, a Sarai, que era muito bonita. Então o que ele faz? Ele bola um plano. Pede para ela mentir, para dizer que é irmã dele, tudo isso para salvar a própria pele. Esse plano, que nasceu do medo, da enganação, acaba gerando uma crise, e não é com qualquer um. É uma crise direta com a autoridade máxima do lugar, o faraó. E as consequências disso vão ser totalmente inesperadas. Pois é, o que acontece é exatamente o que ele previa. A beleza da Sarai chama a atenção de todo mundo, e ela é levada para o palácio do faraó. Olha que ironia. O plano do Abrão para não perder a esposa fez com que ele a perdesse para o rim. Num primeiro momento, a gente até pode dizer que o plano funcionou. O faraó, achando que o Abrão era cunhado dele, trata o cara super bem, dá um monte de presentes, ovelhas, bois, escravos. Abrão fica seguro, fica rico. Só que tudo isso à custa da verdade e da própria esposa. Mas é claro que uma situação dessas não tinha como durar. A história conta que Deus interfere diretamente na história. Ele castiga o faraó e todo mundo do palácio com doenças terríveis por causa da Sarai. Percebe? Quem desfaz a mentira não é o Abrão. É uma intervenção divina. Imagina a cena, o confronto é pesadíssimo. O faraó chama o Abrão e dá uma bronca daquelas. As palavras do faraó são de alguém que se sentiu totalmente enganado, e elas colocam o Abrão, o tal homem de fé, numa posição de pura vergonha. E como a crise se resolve? Com a expulsão de Abrão. O faraó devolve a Sarai e manda o Abrão, a esposa e tudo que ele tinha ganhado embora do Egito com escolta e tudo. Ele sobreviveu, sim, mas foi uma sobrevivência com o carimbo da desonra. E tudo isso nos leva a uma questão bem central nessa história toda, né? De um lado, a gente vê um homem de uma fé absurda, extraordinária. Mas do outro, a gente vê um homem que falha, que tem medo, que é humano. O que será que essa jornada, com tantos altos e baixos, nos mostra sobre esse equilíbrio entre acreditar em algo maior e, ao mesmo tempo, lidar com a nossa própria fragilidade?